Mariana Paiva nasceu em Salvador, Bahia, em 1983. É jornalista. Publicou em 2011 o livro de poemas Barroca. Eu nasci em Salvador. Meu primeiro vestibular eu fiz para Direito, passei. E estudei ainda por 2 anos e meio. Foi quando eu larguei para estudar jornalismo. Que era, assim, eu sentia muita falta da coisa de escrever. Eu sempre tive muito interesse em escrever e sempre escrevi desde pequena. Então, era uma coisa que eu sentia muita falta. Eu gostava de escrever e sentia muita necessidade disso. E aí fui fazer jornalismo. E sempre fui muito feliz fazendo jornalismo, assim, foi uma escolha bem diferente da que eu tinha feito antes, mas foi uma coisa muito tranquila para mim. Guarda em segredo os seguintes itens: um fim de tarde no Humaitá com a história de um padre que se suicidou, uma noitada no Rio Vermelho, bossa nova invadindo meus ouvidos para chegar mais perto de mim. A graça é essa mesmo. Conto milagre, mas escondo santo. Minha mãe, Nancy, ela era professora. Ela era professora de inglês do estado. E aí, ela ganhava muitos livros paradidáticos. Assim que eu comecei a aprender a escrever, eu comecei a ler, eu comecei a ler os livros também que tinha lá em casa. E ela sempre deu muito livro, então tinha Shakespeare para crianças, milhões de coisas desse tipo. E a grande coisa mesmo se deu quando eu estava na primeira série, na escola, e teve uma feira de livros, e Mabel Veloso foi lá lançar um livro, né, para as crianças. E aí eu lembro bem disso, isso é uma coisa que eu lembro da minha infância, eu nunca esqueci. Todo mundo sentadinho assim, numa roda, e ela falando de como era ser escritora, de como era para ela escrever livro para as crianças. E eu sei que eu cheguei em casa nesse dia falando para minha mãe, não, eu preciso ser escritora. Eu era pequena, falei, eu quero ser escritora, eu já conheci uma escritora, super empolgada com o livro autografado e tal dela. E aí isso ficou para mim para sempre. Desde então eu continuei escrevendo, aquela coisa, né? Você vai crescendo, vai amadurecendo também sua escrita. Você olha em retrospecto, tem um pouco de vergonha das coisas que você escreveu, mas é um processo, é assim mesmo. Então eu fui me acostumando a ir escrevendo e acho que ir amadurecendo também. Eu sempre gostei muito de ler. Então você vai lendo, vai incorporando uma coisa ou outra do que você gosta na sua escrita também. E aí passei assim pela adolescência também, por todos os amores adolescentes, por todas as coisas, todos os diários do mundo. E aí hoje em dia eu me lanço até em outras coisas que eu nunca tinha pensado. Eu tô escrevendo um romance, era uma coisa que eu nunca tinha pensado que eu conseguiria escrever, porque eu sempre achei que eu ia enjoar logo de uma história. Mas não, funcionou, eu tô gostando, assim, a experiência é legal. Eu sempre fui da poesia. Eu nunca consegui pensar em mim em outra coisa, não. Eu sempre fui da poesia. Eu sempre li muita poesia, então, desde pequena, desde que eu comecei a ler mais, assim, eu sempre gostei muito de Fernando Pessoa, sempre gostei de Manuel Bandeira, de Mário Quintana, de Vinícius de Moraes. Então, pra mim, a poesia sempre foi uma coisa que era minha paixão. Depois eu comecei a ler Adélia Prado, que foi quando eu acho que eu me encontrei mesmo, poeticamente falando, assim, que eu amei. Se eu pudesse dizer assim, eu quero escrever como alguém, eu acho que eu gostaria de escrever como Adélia. E aí eu sempre escrevi poesia. E ultimamente eu tenho me aventurado em outros gêneros, em outras coisas, acho que até porque você vai querendo experimentar coisas também. Eu acho que eu sou muito assim, e aí eu sempre tenho interesse assim de fazer uma coisa diferente, de ter uma visão diferente de como é um outro lado. E aí hoje em dia eu me aventuro mais em conto, que era uma coisa que eu não fazia. Eu sempre às vezes escrevia e ficava meio assim achando estranho, mas aí depois eu me acostumei e falei, não, tá legal. Vamos em frente que fica mais legal depois. E aí eu tô agora no romance. Mas meu gênero preferido, inclusive, de leitura, eu adoro poesia. Para mim é uma coisa que as pessoas às vezes fazem, é chato. Tem gente que torce muito o nariz pra poesia. E não é, poesia é uma coisa que as pessoas precisam ser ensinadas a gostar. Acho que a gente tem os currículos escolares muito recheados de prosa, mas não tem poesia. E as pessoas não aprendem. Todo mundo na adolescência, se for bem apresentado a poesia, gosta, eu acho. Sou bem assim.
uma receita de torta de limão e uma lista de bibliografias pós-modernas sobre algum tema pós-tudo. Fico entre a Amélia e a solteira bem-sucedida de algum arranha-céu em Manhattan. Sou meio caminho de algum lugar onde não se chega nunca. Meu pai sempre gostou muito de poesia, então para mim foi tranquilo esse caminho também. Minha família, na verdade, é uma família que gosta de poesia, então para mim foi legal isso. E eu tive também alguns professores, eu tive Léo Mendes, tive Ciro Serpa, que eram professores assim que eram meus professores de redação na escola e que amavam poesia. Então, tudo deles era, todas as aulas tinham poesia, todas as aulas tinham um poema diferente. E acho que com isso você vai adquirindo repertório. Então, alguém te mostra um poema de alguém que você não conhece, sua primeira reação depois é chegar em casa e procurar mais. Acho que com a internet também isso facilitou. Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a escrever para o Jornal da Poesia, de Soares Feitosa. E aí eu conheci muitos poetas nessa época, muitos. Então, eu era adolescente ainda, assim, e comecei a mandar meus poemas por correio na época, né? Para outros poetas de outros estados. Então, era uma coisa interessante, assim, eu fazia esse intercâmbio com poetas, às vezes, sei lá, tinha Luiz Aquino, da Academia Goiana de Letras, que a gente trocava isso, ele mandava livro, eu mandava um poema, enfim, impresso ainda naquele formulário contínuo. Mas era uma coisa legal. Então, eu acho que essa coisa, aliada ao incentivo em casa e aliada a essa coisa de ter sempre tido pessoas ao meu lado que me incentivavam a ver isso, principalmente na escola, para mim sempre foi fácil, assim. Eu sempre tive pessoas que falavam assim, até, acho que não só a poesia em si, mas até a leitura poética de letra de música, que é uma coisa legal, sabe? Porque a gente sempre esquece, mas muita letra de música é poesia, entende? Aí você pega uma letra de Chico Buarque, pega um Caetano Veloso, você vê poesia. E eu tinha isso, com meus professores eram muito assim. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Essa semana eu estava folheando um livro um dos livros lançados com letras de Chico Buarque, acho que Tantas Palavras. E aí eu tava observando isso até. Como é engraçado, como é poesia. É engraçado porque a gente às vezes não tem o costume, a gente canta a coisa e não percebe que na verdade, você só tá cantando um poema, entendeu? Pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu acho que tem muito poema, aliás, que não devia nem ser poema, mas tem muita letra de música que é poema sim, às vezes. Até as músicas que a gente às vezes torce o nariz, tem letras bonitas. Acho que eu sempre tenho os ouvidos muito atentos para o que eu tô ouvindo ser cantado. Então, pra mim, eu gosto. E essa coisa de ter vivido, eu nasci no início dos anos 80, então eu ainda peguei um pouco, porque eu não era uma criança muito criancinha, assim, sempre gostei de Cazuza, de Legião Urbana, que eram coisas mais da minha geração, talvez para pessoas mais velhas que eu, mas sempre gostei muito. Então, esse contato com essas coisas sempre me trouxe essa visão de que eu estava lendo poesia também, ouvindo música. E eu também sempre gostei muito de bossa nova, então desde que eu tinha uns 10, 11 anos eu gostava muito de Tom Jobim, muito de Vinícius, muito de Chico Buarque. Chico Buarque foi uma presença na minha infância inteira. Então, assim, eu nunca consegui dissociar uma coisa da outra. Pra mim, pra mim sempre fez o mesmo efeito copiar um poema e mandar pra alguém ou copiar uma letra de música e mandar pra alguém. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que funciona e acho que na minha geração teve isso também, teve essa sorte. Acho que claro que quem estava nos anos 60, nos anos 70 e estava vendo essas pessoas no auge de suas produções, teve muita sorte. Mas acho que a gente que veio depois e que teve também Cazuza, teve Renato Russo, tem muita sorte porque teve Cazuza, teve Renato Russo e teve tudo que veio antes. Acho que se você não fechar seus ouvidos pro que veio antes, acho que a coisa funciona melhor até. Pra mim é muito importante isso. Eu acho que, eu não sei, eu penso sempre que as coisas que a gente vai lendo terminam influenciando muita gente no caminho, né? Eu não tenho muita... É engraçado isso. Eu não tenho muita paixão, por exemplo, pela poesia concreta. É uma coisa que, não sei, acho que talvez pelo incômodo normal que ela cause, assim, pelo estranhamento inicial que ela cause, eu acho que eu não vou muito além dela, não. Eu acho...
acho fantástico muitas coisas que muitas pessoas fazem, mas eu não consigo fazer, pra mim é uma coisa estranha. Embora outro dia eu tava desenhando, eu desenhei um pouquinho, aí eu tava desenhando e desenhei um poema de Juan Gelman, fiz um desenho com ele. Mas assim, é uma coisa que eu nunca tentei fazer, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Mas eu acho que é muito válido. Pra mim, eu acho que praticamente tudo em literatura é válido. Acho que tudo funciona. Até não acho que não tiro o lugar nem da literatura de algum tipo de literatura que seja muito, como é que eu posso falar? De alguma literatura que seja muito popular. Uma literatura popularesca que as pessoas às vezes torcem o nariz, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que as pessoas precisam começar de algum lugar, sabe? Em literatura. Acho que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que, às vezes, o academicismo, às vezes, o intelectual, ele olha e fala, mas isso aí é uma literatura de quinta qualidade. Não importa. Se está ajudando as pessoas a começarem a ler, aquilo eu acho que é preocupante quando é um ponto de chegada. Mas se é um ponto de partida, tá valendo, porque dali você pode conhecer o mundo, o resto do mundo. Acho que as pessoas precisam começar a ler de alguma coisa que elas gostem e se identifiquem. Acho que isso é o mais importante. Para mim foi fácil porque desde pequena eu tive contato com coisas que coincidentemente eu me identifiquei muito. Mas existiram outras coisas que eu não me identifiquei tanto. Por exemplo, eu li também ficção científica e não me disse muita coisa. Mas eu quero dizer assim que às vezes a gente tem esse preconceito, essa bobagem de pensar assim, isso não vale. Às vezes vale sim, às vezes é isso que faz com que alguém que diga que detesta ler vai ler alguma coisa algum dia e vai trilhar um caminho a partir dali, eu acho. Tem, às vezes, outro dia o filho de um casal de amigos meus falou assim, de 12 anos, falou, eu não gosto de ler. Eu falei, você não gosta de ler? E aí eu pensei, conversando com ele, e eu sei que ele é um menino muito curioso, eu dei um livro assim que tinha 1000 respostas de tudo no universo. Ele leu. Por quê? Porque cada um precisa só descobrir o que te interessa, qual é o seu lugar no mundo. Eu acho que tudo é uma questão de identidade. Mesmo isso, assim, de você pensar assim, onde é que eu estou nesse mundo? Onde é que eu me acho? Onde é que eu acho meus semelhantes? E literatura é isso, é você se identificar. Então, que livro é que sou eu? Eu acho que a partir do momento que você descobre isso, você descobriu o resto, descobriu o mundo. A moça grande, sentada em meio às crianças, não sabia. Chegou, sorriu e derramou 1 milhão de amores líquidos sobre o ato de escrever. Falou sem perceber. Sem querer me entregou o sonho. Cheguei em casa, pequena e afoita, para minha mãe. Mamãe, quero ser escritora. Nunca mais quis nada. Já tinha um sonho que era meu. Eu sempre achei que o poeta sofre muito. Acho de verdade. Acho que essa coisa dessa percepção do mundo... não sei como explicar isso, mas talvez essa coisa dessa percepção do mundo com um sentido muito aguçado é uma coisa muito boa, mas é uma coisa também muito ruim. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma percepção e você enxerga coisas que às vezes as pessoas não estão enxergando, você sofre mais também. Então, pra mim, eu sempre vi esses dois lados da coisa. Quando eu me dispus a escrever esse livro, eu peguei alguns textos que eu já tinha anteriormente e pensei assim, o que aconteceria? Minha ideia inicial foi a seguinte, o que aconteceria se eu só passasse a ser uma observadora das coisas? E sempre que eu sentisse, eu escrevesse. A ideia era essa, inicial. Então, eu pensei... na verdade, eu acho que eu já faço isso normalmente. Que é, de alguma forma, poetizar o que acontece. Eu acho que eu já sou meio assim. E aí, essa coisa foi um desafio para mim, porque muitas vezes eu estava em lugares absolutamente estranhos e parava para escrever. Foi uma coisa que eu me deixei fazendo assim um tempo. Eu falei, não, vou deixar para ver o que acontece. Não era com intenção de nada especificamente. Era assim, vamos ver no que dá. E foi o que aconteceu. E eu, assim, gostei disso. Porque é uma experiência legal você olhar o mundo com vontade de dizer o mundo de uma forma poética. Eu achei interessante, assim, eu gostei dessa experiência. Então, teve uma vez, tem alguns textos no livro que são reflexo disso. A religião não é um tema meu, não é uma coisa que eu faça.
Mas eu cito a Adélia Prado porque eu acho que ela consegue uma coisa que é fantástica, que eu acho que só ela consegue. Me desculpem todos os outros, que eu amo também, mas ela consegue isso. Ela fica no meio lugar maravilhoso entre o sagrado e o profano, que é incrível. Só ela consegue fazer aquilo daquele jeito. E acho que quando a Adélia Prado fala de amor, que eu acho que talvez seja meu tema preferido, ninguém faz como a Adélia faz, porque ela consegue permear a escrita dela de um lirismo que pode ser o céu e pode ser o inferno. Então ela tem, sei lá, a Serenata, que ela pergunta como vou chegar à janela se não for doida, como vou fechar a janela se não for santa, em que ela coloca de fato esses dois lados muito evidentes. Então esse tipo de coisa eu admiro, sabe, na poética de Adélia. Porque eu acho que ela consegue transpor isso para o papel muito bem. Para mim é uma coisa ímpar. Ah, pra mim foi fantástico. Na verdade, esse sempre foi um desejo de minha vida, na verdade. É uma coisa. Escrever pra mim não é como fazer qualquer outra coisa. Não é como ir ao trabalho todos os dias, não é como nada. Pra mim é uma coisa à parte do mundo inteiro. Então, eu, na verdade, sou uma pessoa muito agitada, mas quando eu escrevo eu fico quieta. Eu sou outra pessoa escrevendo. Então, pra mim, eu acho que demorou muito até de minha ficha cair, de que sabe, de pegar o livro e dizer, esse é meu livro. É uma coisa engraçada, porque é uma sensação... Primeiro, eu demorei muito para tentar fazer alguma coisa a respeito disso, porque era a única, acho que era a única coisa que eu sempre tive medo de mostrar. Assim, eu nunca tive problemas em publicar nenhuma matéria no jornal, nunca tive problema em publicar foto, porque eu também já fotografei. Nunca tive problema de expor nenhum lado meu, mas assim, acho que depois de um certo tempo, principalmente depois que eu me formei, comecei a trabalhar e tal, um dia eu me dei conta de que as pessoas que eu tinha conhecido mais recentemente, elas não sabiam que eu escrevia. Eu me dei conta disso um dia. Falei, essas pessoas não sabem que eu escrevo. E essa foi uma coisa que todo mundo a vida inteira soube, mas as pessoas mais recentes da minha vida, elas não sabiam que eu escrevia. E eu sempre escrevendo, praticamente todos os dias eu escrevo. Então eu parei e pensei, falei, poxa, por que não, né? Aí eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer. Eu preciso fazer isso por mim. De repente me deu uma vontade e eu fui e fiz. E acho que a coisa de ter isso impresso, ter isso no livro, é uma coisa fantástica, porque você deixou alguma coisa para o mundo. Eu tenho essa sensação. Eu não sei se eu vou, sabe, plantar uma árvore, não sei se vou ter um filho, mas meu livro eu quis escrever, sabe? E quero escrever outros. Para mim essa é a coisa talvez mais importante que eu tenho na vida, é a coisa que eu mais gosto de fazer, para mim é a coisa que mais me dá prazer. E ter isso, poder pegar na coisa, no seu maior objeto de amor da vida, acho que não tem